Então vamos começar então a falar um bocadinho de chips, implantes e contextualizar as coisas como elas são vistas hoje, né? Porque há aí há uma grande vibe, por assim dizer. Deixem-me só fazer aqui uma coisa, porque o outro vídeo ficou com muito má qualidade quando eu fiz o zoom para as pessoas que falaram. Então eu vou fazer aqui uma coisa, só aqui configurar, dá aqui um mosquito. Eu queria fazer isto, mas eu queria fazer isto de um jeito que desse. Não era bem isto que eu queria fazer. Eu queria fazer um spotlight de quem falasse, ou de quem abrisse a câmera, melhor. Bom, eu depois eu faço aqui manualmente, que eu não sei muito bem como é que isso faz. Bom, porquê? Porque quando se fala de chips implantes, como não podia deixar de ser, como acontece sempre, aliás, eu vou só aqui dar, porque está um friozinho aqui, e como aqui está mais quente, faz um bocadinho de condensação e fica um bocado embaçado. Bom, eh, como eu estava a dizer, como quase tudo o que existe, chips implantes não foge à regra e as pessoas viajam um pouco em relação ao que são chips implantes. Então, nós, quando tentamos procurar informação na internet, nós vemos tudo e mais alguma coisa. Né? Eh, não deixa de ter uma certa validade, ok? Só que há sempre uma extrapolação em relação àquilo que é realmente um chip e um implante. Tá? Porquê que nós chamamos. Nós, na semana passada, quando falámos de radiestesia eletrónica, que é a radiónica, não é? Nós falámos que essa informação está no campo. Não é? É a radiónica porque é utilizada a radiestesia de uma forma a mexer na frequência de campo, através da eletrónica, dos elétrons, dos neutrons, dos prótons e por aí vai. Isso é que é radiónica. Claro que antigamente não se tinha o conhecimento para se poder transmitir isso para a forma que tem hoje, né? Para a radiónica, para as mesas radiónicas como nós as conhecemos hoje, e então fizeram isso, aqui bichinho, fizeram isso com máquinas eletrónicas, para que elas pudessem fazer essa modulação de ondas de forma. Em relação aos chips implantes, não é muito diferente. Não é? Nós vemos, por exemplo, às vezes, porque tem um chip implantado e é alienígena, porque tem um chip implantado, é uma coisa de outras vidas e tudo mais. E nós precisamos entender o que é um chip e um implante, ok? Começando por aqui, aquilo que é mais frequente de existir são chips e implantes autoimplantados, ok? Só um bocadinho, deixem-me tirar aqui o som ao celular, que eu esqueci-me. São chips autoimplantados. O que é que isto quer dizer? Que com mais frequência os chips que nós temos não são implantados por ninguém ou por alguma coisa, são autoimplantados. Chips implantes são condensações energéticas que se fazem através da junção de várias informação que é empática entre si. Ok? Se eu tenho um padrão de pensamento comum, seja ele benéfico ou nocivo, ok? Porque também há chips que nos fazem bem. Inclusivamente, alguns deles são implantados, por exemplo, com aquilo que eu tenho ali, com as afirmações positivas. Ok? Quando nós temos um padrão de pensamento, quando nós temos um comportamento, quando nós temos uma emoção, isso vai formando essas bolsas de informação nos nossos campos energéticos. E se elas perduram por algum tempo, elas fazem como se fosse um relé. Ok? Um relé é um componente eletrónico que ele faz repetições de campo. Ele recebe uma informação elétrica, né? E ele depois repete essa informação para onde estiver ligado. Distribui essa informação. E os chips implantes são um pouco isso. Ok? Se nós fazemos afirmações positivas, nós construímos afirmações positivas ali. Se nós fazemos afirmações positivas, nós construímos um campo
de condensação de informação positiva, e essa informação vai estar a ser injetada no nosso campo mental, no nosso campo emocional e no nosso campo mórfico, ou melhor, morfogenético, o tempo todo. Aqueles chips, implantes que as pessoas dizem que são nocivos, são o padrão contrário, são o antagonismo a esses chips implantes. Ou seja, são padrões de pensamento, de emoções, de cismas às vezes, que nós temos e que vão condensando e que depois se vão repetindo no nosso campo, vezes sem conta. Porque não são limpos, não são harmonizados, muitas das vezes não são entendidos, então eles ficam ali. Ok? Isto é o mais importante de entender, porque muitas das pessoas têm esse hábito de dizer que o chip foi implantado, ela tem chips implantados e tudo mais. Ainda bem, há bem pouco tempo eu tive um caso desses, de uma terapeuta que me disse, porque eu atendi, tem chips implantados, por favor dê-me uma ajuda que eu não estou a conseguir identificar. E eu fui ver e percebi que os chips que ela tinha implantados eram auto-implantados. Inclusivamente, a terapeuta disse, porque eles foram implantados por alienígenas. Okay? E eu vi que não havia nada no campo que me dissesse uma coisa dessas. Era auto-implantado, porquê? Por crenças que ela tinha exatamente com os alienígenas. Ok? Que a pessoa tem muito acesso à informação, correto. Isso eu percebi, pela pesquisa que fiz, que ela tem muito acesso e que ela recebe muita coisa de forma intuitiva. Agora, todo o campo de crença que ela montou acerca daquilo que recebe, porque ela não consegue referenciar, porque não tem referências para conseguir compreender aquilo que chega até ela, fez com que ela criasse, com que ela se chipasse, auto-chipasse. Ok? Então, é muito isso. Para além disso, depois há outras questões que vão acontecendo também por sintonia. Sempre em questões de saúde, seja ela de que tipo for, há uma coisa muito importante, que é nada entra no nosso campo se nós não dermos permissão. Ok? E não é dizer eu não dou permissão. Isso ajuda, é um decreto de proteção, mas não é definitivo, porque se nós dissermos eu não autorizo, mas estivermos no padrão mental em sintonia com aquilo que quer entrar, vai entrar. É a mesma coisa que dizer a um ladrão que ele não pode entrar em minha casa para roubar e deixarmos a porta aberta e virarmos as costas. Ele vai entrar. Na primeira oportunidade, ele vai entrar. É a mesma coisa. E depois, nesse tipo de informação que entra no nosso campo, ela vai se instalando. Acontece mais ou menos aquilo que acontece com as infecções. Ok? Principalmente com as infectocontagiosas, que é instala-se uma informação, ela procura sintonia no campo onde está instalada, se tiver terreno fértil, ela fica, porque tem onde se alimentar, né? Tem sintonia, ela fica grudada na sintonia que tem, e à medida que a pessoa vai repetindo padrões que sejam empáticos com essa frequência, ela vai aumentando. Ou seja, vai-se gerando ali uma colónia, quase como acontece com os vírus. Ela vai-se quase como reproduzindo. E alguns desses campos de informação são tão densos que conseguem ser inclusivamente detectados por aparelhos de ressonância. Por isso é que às vezes veem qualquer coisa, inclusivamente cânceres, são detectados como cânceres, por exemplo, fazem toda uma bateria e tudo mais, depois vão a fazer biópsia e não tem nada. Ok? Porque, entretanto, houve algum processo que retirou aquilo. E, efetivamente, aquilo foi observado na máquina, só que depois já não estava lá. E, basicamente, é isso que acontece. Esses chips implantes, eles têm tantas funções quanto aquilo que nós imaginamos que possa existir. Porque, na verdade, é a nossa crença pessoal que empodera esses chips implantes. Então, por exemplo, há chips inibidores de vontade. Qual é que é o terreno fértil? Pessoas que já têm o hábito da procrastinação, que têm preguiça.
Há chips desvitalizadores. Qual é que é o terreno fértil? Pessoas que não têm uma vida ativa, ok? Que não tem que ser com preguiça ou com vontade de ficar na Netflix o tempo todo. Pode não ter a ver com isso, nem com procrastinação. Pode ser só uma pessoa que não gosta de fazer exercício, que não entende que o exercício é fundamental, nem que seja fazer como eu faço. Às vezes não quero correr, não quero ir para a academia, vou dar uma volta ao quarteirão. Né? Dou uma volta ao quarteirão e volto. Ainda hoje, antes de vir para a aula, eu fui dar a minha voltinha. Depois há outros chips. Há chips que são vampirizadores dos centros de força, dos chakras, e isso acontece quando nós não temos cuidado com a nossa bioenergética, ok? Que eles agem exatamente da mesma forma como agem, por exemplo, as bactérias e os fungos, já não vamos falar de vírus, mas de bactérias e parasitas também. Eles agem exatamente se nós tivermos um longo período sem tomar banho, né? As bactérias e os fungos, principalmente, eles tomam conta de nós. Né? A mesma coisa acontece em termos energéticos. Se nós não tivermos um hábito saudável em termos bioenergéticos, vai-se instalar esse tipo de chip ou de implante. Depois, há os outros que são os parasitas, ok? E estes aqui, muitas das vezes, eles são auto-instalados, mas é mais frequente que estes sim sejam utilizados, às vezes até de forma inconsciente, por pessoas para terem informações do nosso campo. Ok? Pode ser até inconsciente. Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de saber acerca de uma pessoa. Ok? Então estou constantemente a pensar nela. Como eu estou constantemente a pensar nela, eu estou a instalar informações no campo dela. Chega um momento em que eu estou muito presente ali. Sem estar presente fisicamente, mas estou muito presente energeticamente. E eu tanto quero saber que eu vou começando a desvitalizar. Okay? Vai haver uma canalização. E não quer dizer que eu seja beneficiado por isso. Porque como eu não tenho foco naquilo que está a vir, eu nem vou ter sequer benefício muitas das vezes. Mas vai haver uma desvitalização do outro lado. Okay? Também há, claro, entidades que fazem esse tipo de trabalho. Todos estes aqui podem ter entidades. Aquilo que eu gostava de deixar bem definido é que é mais comum sermos nós próprios a fazer uma aplicação destes chips do que ser qualquer coisa externa que coloque os chips. Ok? Feito esta introdução, há muita coisa para se falar acerca disto, mas feita esta introdução, vamos dar aqui a palavra a quem quer ter a palavra. Vocês têm alguma questão a fazer em relação a isto? Para introduzir? Ora, boa noite a todos. Opa! Estão-me a ouvir? Olá, Helder. Boa noite. Olá. Consegui entrar assim muito, muito breve. Ora bem, esses chips de implantes, para mim, têm a ver com o nosso campo vibracional. Lá está. Quanto mais baixo for o nosso campo vibracional, mais chips de implantes nós autorizamos a serem instalados no nosso corpo. Eu diria isso de outra forma. Quanto mais Ok? empoderados nós estamos, menos possibilidades há disso existir. Menos possibilidade há Pronto, ok. de ficarmos doentes, seja de que forma for. Ok, é como aquela situação do... Como o copo está meio cheio ou meio vazio? Pronto, está meio cheio então, não é? Não é bem isso, Helder. Qual é a mensagem que eu quero passar com isto? É que nós, muitas das vezes, nós temos uma tendência bruta, que é gostar de colocar a responsabilidade de tudo que nos acontece nos outros. Ou é porque há uma entidade, um obsessor, ou uma pessoa que não gosta de mim, ou porque eu estou a ser algo de uma macumba. E todas essas pessoas que falam dessas coisas, que são coisas de âmbito do além do normal, não é? Não é.
é tudo energético, não é nada do físico, esquece de uma coisa essencial. Independentemente se isso for assim ou não, isso só acontece porque nós permitimos. Ok? Só acontece porque nós permitimos. Eu não me canso de falar, eh, por exemplo, em relação à situação que aconteceu com o Covid. Não me canso de falar, porque houve pessoas que tomaram 30 doses e contraíram Covid, ainda assim. Houve pessoas que tomaram 15 doses, contraíram Covid. Houve pessoas que nunca tomaram uma dose, estando em grupos de risco, em situações de risco, e nunca contraíram Covid, como foi o meu caso. Eu não sou vacinado. Nunca tive, nem eu, nem ninguém de casa. Nem eu, nem ninguém de casa. E eu estive em situações de risco, inclusive eu estive na linha da frente no apoio pós-Covid, né? 2 vezes, ou melhor, em 2 fases. Né? A Tainara, inclusivamente, também esteve, também andava livremente. Tínhamos o cuidado de usar máscara, mas era mais uma coisa a nível social do que nosso. Ou seja, eh, era o receio de nós andarmos sem máscara e as pessoas poderem sentir-se mal com a nossa presença. Só isso. De resto, não. Eu não tomei vacina e nunca aconteceu. A história dos chips de implantes é exatamente a mesma coisa. Okay? Está tudo aqui. Está tudo naquilo que nós deixamos ou não deixamos que façam connosco. Ok? Sempre que nós entramos numa fase de doença, okay? Num estado não saudável, a primeira coisa que nós temos que perguntar logo a nós mesmos é o que é que eu fiz para que esta situação esteja no meu campo. Uma simples dor de cabeça. Eu, quando acordo de manhã e, e acordo cansado, eu faço essa pergunta. Porque não é normal. Depois de uma noite de sono, acordar cansado. Não é normal. E vou refletindo até ter a resposta. Ok? Então, quando nós falamos de chips implantes, tem muito a ver com isso. Nós temos tendência sempre a pensar o quê? Isto não é bom para mim, é mau. Vem do mal. Vem do capeta. Vem de sei lá de quê. E as coisas não são assim. A vida não funciona assim. Ok? Não se esqueçam que a dinâmica do universo é próspera. Ou o que é que eu quero dizer com isto? Nós somos prósperos. Nós só não somos prósperos em tudo porque nós condicionamos. Nós criamos influxos na nossa própria vida. Ai, mas aquele colocou-me um chip. Não. Eu permiti, eu abri o meu campo para que o chip cá estivesse. Entendem? Essa é a dinâmica. E isso, exatamente com. Quando nós falamos nos cursos em relação ao karma, né? Eu falo karma porque é a melhor forma de nós entendermos em relação ao senso comum, eu digo isso. É ótimo que aconteça karma. Todos os dias devia acontecer karma. Quanto mais depressa acontecer karma, mais depressa nós atingimos o equilíbrio. Porque o karma não é um bicho-papão. O karma é uma forma de nós retornarmos ao equilíbrio. É um agente de equilíbrio. Entendem? E, e tudo isso acontece exatamente por causa da mesma coisa. Que é, nós baixamos as defesas e a coisa acontece. Os vírus entram assim, as bactérias entram assim, né? Os chips e os implantes não é diferente. É a mesma coisa. Que são, e como eu disse, nós, por exemplo, se fizermos decretos de afirmações positivas, né? Se nós fizermos decretos de afirmações positivas, nós auto-instalamos chips. Quando nós fazemos exercícios de PNL, de programação neurolinguística, nós estamos a instalar chips. Para quê? Para que de X em X tempo nos seja injetada uma vontade para nós ultrapassarmos alguns obstáculos. É um chip positivo, mas é um chip. Tá bom? Mais alguma questão ou algum comentário a fazer?
Entretanto, Helder, não sei se era bem isto que tu querias falar. Helder? Sim, 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 eu estou aqui, estava a tentar colocar o microfone a trabalhar. Ah, então. Ahm, sim, Frederico, mesmo depois tu estavas a falar, ou seja, será que estão a fazer macumba? Será que estão a falar mal de mim? Ou seja, nós entre aspas, quem pensa assim, ou seja, acaba por atrair as coisas para eles, mesmo que não queiram, ou seja, a mente deles está programada para pensar negativo. Pensando negativo, lá está, dá para fazer a colocação dos chips e implantes negativos. Pronto. Uh, por isso é que os meus clientes recomendo sim para eles terem atenção ao nível de vibração que andam, de consciência e emoções. Por isso eu aconselho a escala Dawkins, para eles se autoavaliarem durante 10 dias, pelo menos, 10, 15, 21 dias, para verem em que nível é que eles andam a vibrar, e se andarem a vibrar abaixo, eles têm que subir, eles têm que ir lá para cima para a escala, porque senão andam sempre a sofrer. Lá está, dores de cabeça, depois as noites mal passadas, N situações que eles próprios permitem que isso aconteça. Correto, correto. E é tal coisa. Nós há muito tempo que não falamos de metafísica da saúde, também porque andamos eh, a fazer ensaios para ver se trazemos alguma novidade, mas é a mesma coisa da metafísica da saúde, né? Tudo aquilo que nos acontece e que o corpo somatiza é um aviso qualquer para qualquer coisa que nós temos que dar atenção. Só acontece porque nós não demos atenção a determinada coisa. Entendem? Nós não gripamos, não ficamos doentes, mesmo que ligeiramente, sem que isso nos queira dizer alguma coisa. Frequentemente, por exemplo, os estados de inflamação e febre querem dizer que nós devemos repousar. Devemos parar de pensar frequentemente e insistentemente em alguma coisa. Estamos a sobreaquecer. Né? A inflamação é um processo natural do corpo. Acontece de forma natural todos os dias. Não com tanta pujança, não com tanta relevância, mas acontece todos os dias. São coisas que o corpo faz para fazer tampões para coisas nocivas não entrem dentro do organismo e os contaminem. Só que às vezes, quando passamos o limite, extrapola, né? E fica e vem o estado de doença. Então, é esses chips implantes que estão, por assim vamos dizer, que tanto alarmam as pessoas, na verdade, são estados mentais. Ok? Mentais e emocionais. Claro, são estados mentais e emocionais. Porque aquilo, por exemplo, quando nós estamos a operar a mesa radiónica CQM, nós temos uma ferramenta específica para retirar chips de implantes. Ok? E quem é terapeuta de mesa radiónica CQM vai olhar para os decretos e vai entender. Aquilo que nós fazemos, ok? É uma conscientização. Nós fazemos um imprint, imprimimos no campo do consulente, é quase como a homeopatia. Uma informação para que a pessoa seja, não obrigada, mas que seja estimulada a refletir acerca do que está a acontecer para que ela tenha aquele implante. Porque isso aí é que vai fazer com que ele desapareça. Ok? Mas é igual para tudo. Não há segredo nenhum, gente. É igual para tudo. É igual para uma doença física, é igual para uma doença mental, é igual para uma doença emocional. Dá para tudo. Mais alguma questão? Algum comentário? Só um comentário, professor. Por favor. É, então, nos tratamentos da mesa radiônica, né, normalmente acontece isso também, daquele impacto, né, quando vem um chip ou um implante, mas a pessoa nunca assume, né, sempre achando que é
é o outro, alguém fez e não sei o quê, e não consegue perceber, né, essa dinâmica de que nós estamos fazendo isso conosco, né? Então é complicado. Complicado não, né? A gente vai orientando, como vai decretando e vai explicando o que realmente acontece. Então é vigilância 24 horas por dia, né? Não tem como. Sim, com certeza. Só que às vezes nós dizemos é vigilância 24 horas por dia e as pessoas assustam-se. Nem tem isso, porque a vida é mais fácil do que possa parecer. Ok? Nós é que complicamos com a expectativa de vida. Não é? Nós temos expectativas, não é? E normalmente todas essas. Somos o ser humano é muito engraçado, porque o ser humano cria expectativa e no mesmo momento que está a criar a expectativa já está a arranjar mil e uma formas de sabotar essa expectativa. Ok? Por isso é que nós sempre transpomos para o outro. Porquê? Para desresponsabilizar tudo aquilo que nós temos que fazer pela expectativa gerada. E nós geramos expectativa por tudo. Quando nós, lá no início da Torá de Hazoda, na mesa radiónica da Torá de Hazoda, nós falámos de expectativa, né? E falámos das questões do espaço-tempo, nós falámos um pouquinho disso, da gestão da expectativa, que ela nem sequer deve existir. Né? Nós devemos gerir o nosso dia hoje, sem gerar assuntos para amanhã e de acordo com aquilo que nós temos disponível no momento. Okay? Porque é assim que nós podemos tomar uma decisão acertada que nos vai criar uma possibilidade de futuro acertada. E as pessoas têm muito isso. Depois há aquela coisa, eu não posso falhar, quando o erro é essencial para o aprendizado. Ninguém aprende, ninguém aprende por ler muito. Ninguém aprende por escutar muita coisa diferente. As pessoas só aprendem quando, depois daquilo que estudaram e aquilo que escutaram, é colocado em experiência e há um erro. Ok? Tudo, tudo. Coisas simples. Ah, mas eu li uma receita, fui lá e fiz logo bem. Tá, mas para fazer aquela receita bem, houve outras que ninguém chega ali e já faz. Ah, mas há crianças que fazem isso sem nunca terem feito. Tá, mas aí temos que falar de paligênese. Não há nada. A tentativa e erro, que é uma das regras de ouro da engenharia, a tentativa e erro, ok? É uma coisa também da física, da astrofísica, da lei da criação de mundos, ok? Só se avança errando. E criou-se um estigma de que não, nós temos que ser perfeitos. Talvez porque há aquela coisa, ser perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, e nós já somos. Não é ser perfeitos, é vocês são perfeitos. O ser perfeitos, né, vocês têm de ser perfeitos. E aquilo que foi dito foi, vocês são perfeitos. Então criou-se o estigma de não errar. Então as pessoas, Deus me livre, não. Não fui eu. Aconteceu-me isso de ruim, mas não fui eu. Foi por causa do outro. Né? Quando a humanidade entender que assumir o erro é ponto fundamental para a progressão, para a evolução, vão dar muitos passos para a frente. Ok? Muitos passos para a frente. E Fátima, é muito por aí. Nós lidamos com isso, né? Com nós próprios e com os nossos pacientes, os nossos clientes. Mas é um chip que está depositado no nosso campo energético, no nosso biocampo. Nós não podemos errar, é sempre o outro. Eu não estou ruim por causa de mim, foi o outro que me fez alguma coisa. É por aí que nós vamos sempre. Verdade, professor. Alguém quer comentar? Gente, isto é um bate-papo. Tem que falar. Isto é um bate-papo, tá? Opa, onde é que vocês foram? Estão aqui. Ok. Vamos colocar aqui.
Há alguma pergunta então? Já que ninguém quer comentar aquilo que foi falado. Estão aqui muitas perguntas aqui no chat. Acho eu. A Sara está a dizer, portanto, a retirada de chips e implantes é benéfica para nós, é como uma chamada de atenção. O que é que acontece nos chips e implantes? Acontece que há uma incapacidade de entender o processo. Mas retirar um chip e um implante passa pelos mesmos processos da retirada de outras coisas, como, por exemplo, obsessores. Né? Fala-se muito de obsessores, os obsessores só estão no nosso campo porque nós permitimos que estejam. E entramos em sintonia com eles. É tão certo retirar chips e implantes como retirar uma gripe, ou uma constipação, ou uma dor de cabeça, ou um estado febril. Claro que cada um deles tem uma técnica diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Agora, devido às crenças pessoais e às vezes a ligações ao campo acástico, porque nós estamos a falar disto, mas há muitas destas coisas que são seculares e algumas até milenares, às vezes elas estão tão profundas que é preciso ir tirando a casca da cebola até chegar ao centro. E por isso é que alguns são mais complicados. Ok? Então, é isso. É isso. A retirada de chips e implantes não é mais do que um entendimento dessas camadas, não é? Que alguns, por já estarem convencionados e já se conhecerem bem, porque já foram estudados em relação àquilo que eles fazem, não é? Por exemplo, os inibidores de vontade, os desvitalizadores, não é? Os próprios ovoides, não é? Ehm, do- Há uns, por exemplo, específicos que eu ainda não falei, que são os captadores de DNA, né, que são muito falados, que podem ser colocados por alienígenas, e eles não retiram DNA, nem fazem colheitas de DNA, eh, fazem, é do DNA quadridimensional. Há uma coisa que eu falo lá na grande síntese, que é em relação a essa questão dos alienígenas, porque é que eles nunca se fizeram presentes, nunca se mostraram e não acabam com isto de uma vez por todas. E o que é que realmente eles querem de nós, se andam aqui a abduzir-nos e tudo mais? Há uma coisa que sempre me despertou muita atenção e que eu comecei a estudar, que foi em relação à nossa própria criação. Né? Sempre parti do início, desde que me conheço como gente, ainda era muito pequeno, sempre parti do princípio que nós não estávamos sozinhos no universo. Desde que eu tomei conhecimento do nosso sistema solar e do nosso universo, nunca para mim foi razoável pensar que o nosso planeta era o único habitado. Né? E também foi relativamente pacífico entender que possam haver civilizações mais avançadas que venham cá. Agora, com o andar dos anos, e atenção que eu tive já algumas experiências de contacto, tá? Vários tipos de contacto, mas já tive experiências dessas. Obviamente já tive. Mas com o decorrer dos anos, eu comecei a perceber que eles começaram a ser vistos, ok? Porque a percepção e a captação humana também mudou. A psicosfera alterou, ok? Quando eles no passado eram vistos só em algumas situações e por algum tipo de povoação, em alguma coisa específica, hoje há uma outra abordagem, uma outra abrangência de pensamento, então são mais vistos mais facilmente. Porquê? Porque eu começo a perceber que, na verdade, esses objetos voadores, essas anomalias, como lhes chamam agora, na verdade são energéticas, são dimensionais, por assim dizer. Né? Eu não quero falar de dimensionais porque eu posso ser confundido com outros que eu não ia falar dos dimensionais e eu não quero, porque é uma estupidez. Peço perdão, mas é uma estupidez chamada dimensionais,
principalmente quando dizem que têm acesso aos conhecimentos deles e a dimensão nem existe. O que existe são, nós usamos as dimensões porque é a melhor referência que temos. O que existe são densidades. Okay? Por exemplo, se nós formos a um físico comum da Terra, um físico, não é preciso ser um grande físico, falar de dimensões e ele ri-se na nossa cara. Mas se nós lhe formos falar de densidades, ele aí já vai compreender e entender o ponto que nós queremos. Bom, mas então vamos falar de dimensões, ok? Eu acredito que todas essas coisas sejam a nível dimensional. E como nós andamos a perceber que as nossas realidades elas vão emparelhando todas, né? Existem realidades paralelas e nós andamos sempre conforme as nossas coisas vamos viajando entre umas e outras. Claro que são muito próximas à nossa, né? Quase coladas, diferenciam uma coisa ou outra. Nós vamos transitando por elas. Também esses objetos eles podem transitar. Então, quando nós fomos criados, foi daí que eu comecei, nós fomos criados com características muito específicas em relação a tudo aquilo que existia. Ok? Não, não estou a dizer que somos únicos no universo, não é nada que se pareça, só que nós somos das civilizações mais recentes, vamos falar assim, da nossa galáxia, não vamos falar do universo, da nossa galáxia, que já é infinita, o nosso conceito. Ou seja, nós somos a depuração da depuração da depuração. Entendem? É a mesma coisa, vamos imaginar isto, é a mesma coisa que eu ser um criador de cavalos e de geração em geração os cavalos vão sendo mais puros até que eu consigo o grau de pureza ideal. Ok? Todos os meus concorrentes à volta, eles vão querer ter uma peça daquelas, né? Ter um cavalo daqueles, para tentar perceber, fazer testes genéticos, para tentar perceber como é que eu consegui. Então, aquilo que eu acho em relação à matéria dos alienígenas é isso. Eles não se querem fazer mostrar, primeiro, porque querem continuar escondidos a captar o nosso código genético quadridimensional, e é exatamente por causa desse código genético quadridimensional que eles não se querem revelar. Porquê? Porque se nós entendermos a nossa divindade, nós somos talvez das humanidades mais poderosas da nossa galáxia. Só que nós não entendemos. E eles, se tivessem acesso ao código genético quadridimensional e à forma como nós estamos feitos, provavelmente eles teriam esse acesso. Usariam de outra forma. E nós não o temos. E o Greg Braden já tinha falado isso lá na matriz divina. E, se calhar ele nem se apercebeu. Uma coisa que ainda não, por acaso, ainda não lhe mandei um e-mail para falar disso. Fazer essa pergunta. Mas ele fala disso lá. Quando ele fala da matriz divina. O Joe Dispenza também. Como se tornar um sobre-humano, ele fala disso. Que a nossa capacidade de nos tornarmos super-humanos é um clique. Do nada, nós podemos nos tornar super-humanos. Coisa que, no meu entendimento e na minha opinião, por aquilo que eu tenho pesquisado, estudado e tudo mais, outras, eu não lhe quero chamar raças porque isso não existe, outras humanidades fora do planeta não têm. E sim, é genético, mas não é genético só físico. É genético e espiritual, por assim dizer. Então, sim, também é comum haver essas sondas, não é? De captação de código genético quadridimensional. Mas não é assim, esses chips, esses implantes também não são tão fáceis assim de captar a informação de repente. E o que é que eles fazem? Eles podem inclusivamente fazer uma desvirtuação dos corpos sutis. Haver, por exemplo, uma dissociação do corpo átmico dos outros corpos.
por causa da ressonância desses aparelhos. E a pessoa depois fica meio abobada, né? Fica meio vegetal, em estado vegetal. Perde a sua personalidade, muda as suas características de pensamento radicalmente, porque o corpo átmico, que é o que prende todos os outros corpos, ele dissocia tudo. É quase como se nós tivéssemos, por exemplo, tivéssemos uma cirurgia de corpo aberto, não é? E não houvesse apoio nenhum para os nossos órgãos, eles caíam todos. Estavam todos espalhados. Provavelmente deixariam de funcionar uns e outros. E é a mesma coisa que acontece com esses aparelhos. Ok? Mas também não são assim tão complicados de retirar. A partir do momento que se sabe qual é que é a sua origem. Né? E aí, gente? O que é que vocês acham disso que eu falei? Vocês estão aí? Ai, achei maravilhoso. Deu um clique aqui quando falou do átmico, né? De um caso também, porque é aquela coisa de reincidência, né? Que é meio complicado. Isto, Mas, isso não acontece, Fátima, isso não acontece só nestes casos, tá? Há casos, hum, por exemplo, eh, por causa deste conceito de realidades paralelas em que nós vivemos constantemente numas e noutras conforme as nossas escolhas, há outra coisa que pode acontecer. Pode haver dissociações, as pessoas podem vegetar, ficar meio abobadas exatamente porque não conseguirem compreender em que realidade é que estão. E às vezes dá-se por dissociações palingénicas, né? Porque elas têm memórias do passado, de vidas até passadas, ou da infância, e elas não conseguem associar à realidade onde estão. Okay? Esta parte é bem complicada. É preciso, é preciso compreender tudo muito bem para entender. Mas acontece isso. Tá? E depois há aqueles resgates de alma, por exemplo, que se ouve falar muito também, né? Que tem a ver também com isto. aham. É a pessoa que não se consegue. Ela está presa numa dessas realidades, que na verdade é a realidade, só que é uma paralela muito próxima àquela que ela está. E alguma coisa ali não faz sentido. E a pessoa fixa naquela onde está e não na realidade que devia estar. Então, também é outro caso. Portanto, o mesmo sintoma pode dar-nos aqui várias respostas, ou várias possibilidades. Já abriu uma luzinha aqui. Buscar, vamos buscar compreender. Porque como é uma pessoa mais próxima, né? Aí foi percebido essa disfunção mesmo, fora da realidade, total. Eu olhava assim e falava assim, não conheço você mais. Não é mais a Eu, mesma pessoa. eu já cheguei a contar isso. Eu já cheguei a contar isso. Eu uma vez tinha ido dar formação ao Porto, que fica mais ou menos a 80 quilómetros de Aveiro, da minha cidade, né? Ou de uma das minhas cidades, porque eu sou, na realidade, sou de Coimbra, mas naquele momento eu estava a morar em Aveiro, porque estava a trabalhar em Aveiro. E fui dar formação num final de semana e voltei, ok? Tudo tranquilo. Cheguei a casa, comi qualquer coisa, tomei banho, deitei. Ao outro dia de manhã levantei, eu não ia trabalhar, era uma segunda-feira, levantei. A primeira coisa que eu fiz foi ir em direção ao quarto, certinho, abrir a porta e achar muito estranho porque não estava lá o que eu estava à espera de encontrar. Vou para a cozinha, né? Passa uma das minhas gatas, que eu tinha duas gatas, passa uma das minhas gatas, normal, não estranhei nada disso. O que eu estranhei fui na despensa, que era onde eu tinha o cesto da roupa suja, olhei para a roupa suja e não tinha lá a roupa que eu estava à espera de ter. Peguei no celular e comecei à procura do nome de uma pessoa que eu não sabia quem era. Eu não sabia, eu sabia que tinha que falar com alguém para perguntar o que é que estava a passar, porque é que as pessoas não estavam ali em casa e porque é que não estava lá, por exemplo, roupa de criança, que devia estar lá. Só que eu não sabia quem é que estava a perguntar. Então fiquei meio abobado, né? Olhar para o celular, a passar a lista, sem saber o que é que estava ali a fazer.
Ou seja, na verdade, eu tinha dado um salto, tinha feito uma progressão. Ok? Dentro de todas as possibilidades de futuro que eu tinha, uma das possibilidades é eu estar naquela casa e ter, por exemplo, já 2 crianças, que seria o Leónidas e a Inaí. E eu estaria à procura no telefone da Tainara. Isto foi 3 anos antes de eu conhecer a Tainara. Porque depois, né, eu associei tudo. Documentei isso, porque tudo o que acontece comigo é bom para estudo. Né? Documentei e depois percebi. E eu tinha estado a fazer um curso no Porto de registros acásticos, onde eu fiz vários exercícios, presencial. Né? Então, provavelmente houve ali um salto que eu não dei conta. E ficou. Então, na minha realidade, misturou-se uma data de coisas com mais uma. Ainda fiz uma progressão, estava a viver numa realidade no futuro, sem me aperceber do que estava a acontecer. Isto, para quem não conhece nada destas realidades, é extremamente alarmante, é extremamente. Não é? Como é que uma pessoa vai dizer isto, vai falar disto a alguém? Ou diz que ela andou a ver filmes, ou diz que ela andou a fumar qualquer coisa estranha, né? Ou que se meteu na pinga, ou qualquer coisa assim. Né? E, inclusivamente eu. Eu fiquei calado até eu conseguir justificar o que é que aconteceu. Posso falar, Fred? Boa Sim, noite. sim, Tenho muitos desses saltos. Ao que me deu nunca ter falado a ninguém, só há muito pouco tempo eu comecei a relatar, sobre o outro, inclusive à minha filha, porque eu eventualmente posso me perder. Eu pensei que estava a ficar com Alzheimer. Atenção, não foi fácil para mim. Porque estás a ver a Câmara Municipal de Coimbra. sim. Houve uma altura que eu saí daquelas ruas ecas, né? Conhece, da baixinha, e cheguei a um ponto ali ao pé da PSP, estás a ver? E pensei assim, onde é que eu estou? A minha realidade naquele momento era uma realidade, como é que te a dizer, medieval. Eu não estava a ver a Câmara assim, eu não estava a ver a PSP, eu não estava a ver, estava a ver completamente aquilo, prédios completamente medievais, sei lá. E eu Que assim, pode acontecer também. onde é que eu estou? Fiquei perdida, completamente, sem norte, sem chão, e onde é que eu estou? Quem eu sou? Oh, Não António, não te esqueças o que é que vais dizer. Só para colocar aqui uma coisa que é muito interessante, que isto também faz parte dos chips implantes. é. Isto faz parte dos chips implantes. Porque vê uma coisa, tu acessaste a uma vida. Nós temos muito hábito de separar as coisas e está tudo junto. E isso foi um processo do cérebro, ok? Em relação àquilo que está no nosso corpo acástico, que ele está em acesso constante. Apesar de ser um corpo energético, uma bolsa de informação energética, está em acesso constante. E nós, às vezes, temos essas dissociações. Porquê? Basta, às vezes, um cheiro, gente. Por exemplo, um aroma qualquer que não seja hábito, que não seja habitual, mas que passe naquele momento e lembra uma coisa de há 30 mil anos atrás. Meu Deus, O foi cérebro já vai fazer a conexão. uma experiência um bocado, quer dizer, E não, depois, se o mental superior não consegue emparelhar com o mental inferior, ou seja, se aquilo que está aparentemente abstrato não consegue ganhar uma referência, o que é que o cérebro tende a fazer? Emparelhar tudo na realidade atual. certo, E acontece, inclusivamente, as pessoas terem visões. Porquê? certo. Porque o cérebro está a traduzir aquilo que elas viam há 30 mil Sim, anos atrás. eu via pessoas, mas enquadrava neste mundo, né? Nesta E isto minha não é realidade mediunidade. hoje. E às vezes Hã? e isto não é mediunidade e às vezes é confundido com mediunidade. É sim um grande acesso ao registro acástico. Mas esta caixa que eu fiquei, num momento fiquei um bocado apavorada, não é? Mas depois pensei, respira fundo, tens de saber onde é que estás. Pelo amor de Deus, eu queria ir para casa, queria ir para casa. E eu, Deus, onde é que eu estou? Até que respirei fundo, tentei me acalmar, comecei a focar mais naquilo que estava a ver
e realmente voltei à minha realidade atual, logicamente, graças a Deus, porque estou a ficar feliz. E isso não foi a primeira vez. Depois aconteceu uma outra situação em que ia no autocarro e, por isso simplesmente, deixei de conhecer uma das paragens onde o autocarro fazia espera, completamente, não estava ali, não era eu, não estava, não... Tem-me acontecido experiências assim deste género. Estas foram as mais marcantes. Eu estava na paragem do autocarro e eu disse, é que o homem parou aqui, não é? O motorista parou aqui, porquê? E eu olhava e não conhecia aquela zona onde eu parava todos os dias, à espera, depois o senhor fazer horas, não é? E arrancar com o autocarro para, depois para o hospital, não é? Apanhava o CEP, não sei se conheces, mas deves conhecer. Sim, sim. Pronto. Entretanto, e a minha casa era na paragem, quase a seguir. Eu até podia ter saído e ir a pé, que é o que eu costumava fazer. Então, quando passo, parece que me deu um clique. Não, Eu, tu está sabes, ali a né? minha casa, A clínica, a estás a ver? clínica, Está ali a minha casa. a clínica que eu tinha estava a 100 metros ou 200 metros da tua casa, não é? Sim, Era, não e era? nunca lá cheguei, nunca consegui encontrar. Porque será? Não sei, não percebi Então, essa. porquê? Porque nós abrimos meio ano antes da pandemia e fechámos um ano depois. Então era complicado ali. Mas era ali. Pronto. Eu digo-te uma coisa, eu tenho tido assim às vezes situações, uma muito, e digo, gente, abstraiam-se de vez em quando, que é tão bom. Experiências destas eu acho, aconselho a Não, toda a é gente. importante, é importante. O ideal era fazer o exercício que eu costumo fazer quando essas coisas acontecem. Se eu não compreendo, eu escrevo. E depois vou à procura para tentar Eu entender o que é que depois passou. signifiquei, atenção, eu sei que estive noutra minha outra vida qualquer, enfim, Sim, e sim. possivelmente eu não vim parar a Coimbra porque sim, já cá estive. É, Já cá estive noutras luas, não é? Pronto, mas deixa-me só sim. contar esta é, a minha filha ficou apavorada. Ela andava a limpar o pó e a tratar da sala e eu resolvi mexer nas minhas plantinhas, que eu adoro, podem não ser grande coisa que tu gostes de dizer, enfim, mas é o que eu posso, e o que posso tratar, digamos, e acabo por, enfim. Então, tira a folha daqui, tira, e minha filha deixou cair o pano para baixo, da varanda abaixo. E foi e disse, mamãe, está atenta, eu vou lá embaixo e depois vou tocar a campainha que me vou baixar. Ok, tudo bem. Ela tinha lá uma musiquinha de fundo para tentar ouvir e tal, e estávamos as duas entretidas. Bem, eu abstraí-me de uma tal forma, era o meu mundo com a minha terra, as minhas plantas, que eu adoro mexer na terra, gosto de plantas, gosto de tudo isso. Foi o meu mundo. Ela tocou a campainha, não vi, tocou, ela teve mais de um quarto de hora a tocar a campainha. E era perto. A minha cachorra ia-me chamar a ladrar, Bebel, 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 e eu, nada, nada. A minha filha ouvia as patinhas da cachorra a me chamar e eu, nada. Não vi nada, Ou abstraí-me seja, do meu mundo. na verdade, tu teletransportaste, né? Para o teu Com mundo. certeza, com certeza. Eu depois achei hilariante. Atenção, a minha filha não gostou, porque pensou que me tinha acontecido alguma coisa, certo? Claro. Epá, sabem como é que eu acordei? Despertei para a realidade quando ela foi para o lado fora do prédio, no lado do jardinzito, e chamou de baixo: Oh, mãe, abre-me a porta! E eu, mãe é comigo, ok? E eu fui-lhe abrir a porta e ela, oh, mãe, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, mulher. É que ela a chamar-te, eu a tocar a campainha, mais de um quarto. E eu, mais quanto? Mais de um quarto de hora que ela esteve nesta vida. Tocou, completamente fora. Não estava cá. Eu, com certeza, fui para outro lugar qualquer, porque não estava cá. Mas com uma sensação de paz, minha gente, maravilhosa. Não sei onde fui, não tenho essa percepção, mas eu estava completamente extasiada, na boa, na desportiva, ninguém me chateava. Naquele momento podiam fazer o que quisessem. Mesmo quando vim, quando regressei à base, estava feliz da vida, feliz da vida. Não sei onde é que estive. Mas aí o processo também pode ser outro, tá? Isso às vezes acontece na nossa realidade. E até é bom, que é o desligamento de tudo. É o pensar, é pensar só numa coisa, Mas que é o eu que nós não fazemos queria na pensar meditação, né? em nada, Fred. É impossível nós não pensarmos em nada, mas grande. podemos focar só numa coisa. E isso Pronto, aí mas traz-nos um nível de concentração muito grande. claro,
motiva um bocadinho para tratar das minhas meninas, não é? Das minhas plantas. Eu estava tão feliz da vida que eu só liguei, por isso simplesmente. Não estou cá. Bom, é bom de vez em quando isso acontecer. Sim, Senti-me com super certeza. bem. Senti-me Com super bem. certeza. Isso devia acontecer pelo menos uma vez por semana, já que não dá para acontecer. Era maravilhoso. Não, é só assim, quando eu menos espero, acontece uma coisa dessas. Claro que nem tudo são flores, que também me acontecem outras coisas muito agradáveis, não é? Mas não, dessa vez entrei em êxtase, na boa. Sem esforço e sem eu contar. Portanto, há coisas muito engraçadas e realmente os chips, implantes, tomam conta de nós, não só através dos nossos pensamentos, não é? Das nossas crenças, mas também os nossos amiguinhos também sabem como fazê-los, não é? Amiguinhos entre aspas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma cachopa teve uma experiência que não foi sonho, atenção. Ela teve a percepção. Foi levada por reptilianos. Não sei se algum dia eu comentei, acho que não. E ela não conseguia ver, digamos, a parte de cima, só conseguia ver a cauda. Mas apercebeu-se que eram reptilianos, até porque ela não está, digamos, usada na espiritualidade, pelo contrário, até é minha cliente, mas estuda sobre o assunto e gosta dos aliens. Imagino. Exato. E, entretanto, ela contou-me a sua experiência. Eu fiquei assim um bocado à toa e disse assim, cuidado com quem te andas a afinizar. Eles para te levarem É isso mesmo, é isso mesmo. a Eu afinizar posso com dizer, eles. eu posso dizer que 95% dos casos, desses casos de abdução e de ligação com essas humanidades alienígenas, elas têm a ver exatamente com afinidade. Exatamente. Eu disse cuidado Tem a ver com sintonia. entre a oração. Eu também falei em sintonia, porque nós podemos nos sintonizar com qualquer, digamos, entidades. Neste caso, tu foste para este povinho maravilhoso que posso, com certeza despertou para aí alguma coisa ou teve a fazer estudos em ti. Ou as duas coisas. Portanto, vamos ver. E ela realmente, pronto, é uma miúda bastante inteligente. Só que, às vezes, a curiosidade, quando nos tem algum tipo de conhecimento para nos precaver, leva a essas situações. Ela nunca mais teve esses sonhos, pelo menos que me tenha contado, e ela continua a ter, digamos que, sessões comigo, mas achei uma piadão porque ela disse que, ao mesmo tempo, não teve medo. Não teve medo. Mas não há mal nenhum. É assim, eu acho que isso é uma coisa perfeitamente normal. Depois também há um grande folclore à volta disso, que começa por lhe chamarem raças. Não, não, não. Enfim, Ela tem uma perfeita noção do que estava a dizer, tanto que ela enfim. diz que no dia seguinte tinha. Não, mas eu quando digo há um grande Tinha folclore, estou a falar a pesadelos. nível geral, né? Sim, sim, Porque agulhas. nós falamos de alienígenas e como se fosse uma coisa. Primeiro, muita gente fala de alienígenas como se fosse um disparate, um absurdo. Sim, Não é, sim. que não é. E depois, quando há pessoas que falam com a sua verdade, mas também fazem um folclore muito grande. Coisas são bem mais simples, bem mais lineares Sim, do que sim. aquilo que se parece, porque nós deixamos-nos levar muito por cinema e coisas assim, e não é tão assim. Bom, Exatamente. Mas só foi para contar essas experiências, porque eu acho que é interessante às vezes sim, também as sim. pessoas terem a certeza que há a capacidade de nós irmos mais além, não é? Com Fazer certeza. o teletransporte, somos nós próprios que o podemos fazer com um bocadinho de concentração ou não. Que eu não Nós estava tivemos, concentrada, nós está tivemos perdida na cidade, num sítio que eu conheço tão bem, não é? Pronto, ok. uma das experiências mais impressionantes que eu já tive, por exemplo, em relação aos alienígenas, foi na mesa de conexão arcturiana, quando nós fizemos o exercício final, porque, inclusivamente, as mesmas coisas que eu vi e que eu senti foram sentidas e vistas por praticamente todo o grupo. Porque toda a gente teve a oportunidade, eu fiquei calado, né? Mas toda a gente teve a oportunidade de falar, quem quis falar, e alguns depois falaram depois, e checou. Então, efetivamente, nós tivemos ali uma experiência alienígena.
Só que é muito diferente daquilo tudo que possam falar, né? Tem que se acabar com certos dogmas e Não, tem que se acabar com o folclore, porque exato. nós viramos tudo para Hollywood e as coisas não são assim. Não, Olha, não, não. deixa-me aqui continuar porque já estão aqui a crescer as perguntas. A Luísa estava a perguntar, esses resgates são escolhas também, assim como os contratos? Os resgates da alma é o que lhes chamam, ok? É quando uma pessoa fica dissociada da realidade, ok? Tudo, se nós formos a ver, tudo faz parte de uma escolha, ok? A cada segundo nós geramos dezenas, quase centenas de micropensamentos. E todos esses micropensamentos podem nos levar para uma realidade e, e consequentemente, para uma escolha. Então, tudo faz parte disso. Tudo faz parte disso. Quando há essas dissociações, não é? Depois há quem chame essa terapia fazer um resgate de. Ok? Então, os resgates da alma serão isso. Eu não sei bem se era essa a questão, Luísa, mas se foi, é isso. A Daniela está a perguntar: as 12 fitas de DNA estão conectadas com se tornar sobre-humano? Assim, isso é outra coisa que anda aí muito folclore à volta disso. Porque lembraram-se de pegar nas 12 fitas de DNA e falar da matriz divina e que nós temos DNA que ainda não foi decifrado e que é o nosso DNA divino. Só que, tudo certo, ok. Mas para isso tem que falar não de 12, mas de 16 fitas, que nem são fitas. Mas pronto, vamos falar de fitas, que é para se entender melhor dentro do conceito daquilo que é o senso comum. Porque cada dimensão tem 4 fitas associadas. A primeira dimensão tem uma fita, tem 4 fitas, a segunda dimensão tem 4 fitas, a terceira dimensão tem 4 fitas e a quarta dimensão tem 4 fitas, que é onde nós nos mexemos agora e onde nós estamos. Ok? Ou seja, quando ou acontecer a transição e nós transitarmos para a quinta dimensão, vamos ter 20 fitas de DNA associadas, que são quadridimensionais. Essa história das 12 fitas só corresponde a 3 dimensões, só que nós já somos seres a transitar na quarta dimensão, já somos seres conhecedores do espaço e do tempo. Então já não são 12, são 16. Tá? Só que o conhecimento ficou perdido onde ele ficou. Então falam que nós temos essa coisa aí escondida no DNA. Não. Em termos do nosso DNA de terceira dimensão, já está tudo sabido. Ok? Há coisas que ainda não são conhecidas, como há coisas que já se sabe há centenas de anos que também não são conhecidas. Mas aquilo que se pode conhecer, traduzir, já está tudo conhecido. Neste momento são 16 fitas, entre aspas, de DNA. A cada dimensão corresponde, ou a cada densidade, vou chamar assim, a cada densidade correspondem 4 fitas. Okay? Ou seja, a primeira dimensão é do reino dos minerais, das pedras, dos minerais, que é a nossa estrutura. Ou seja, 4 fitas dão-nos estrutura, corpo físico. A segunda dimensão é no reino vegetal e animal, é da química. 4 fitas dão-nos organização bioquímica. Ok? Terceira dimensão é do raciocínio, do livre-arbítrio e do estado nominal, né? Do estado humano. Então, 4 mais 4 fitas de terceira densidade dão-nos a aparência humana, fazem-nos estar eretos, erguidos, dá-nos o livre-arbítrio, que é o raciocínio e a emoção associadas à tomada de decisão. E depois, a quarta densidade, ou quarta dimensão, como lhe quiserem chamar, tem mais 4 fitas, que é aqui que começa a entrar a quadridimensional, que tem a ver com a possibilidade de nós podermos transmigrar entre o passado e o futuro para podermos tomar uma decisão no presente. Ok, Daniela? Mas acerca disso, eu remeto-vos para o próximo livro. A grande síntese que está lá, esta história toda. Não muito profunda, porque é só um livro, mesmo assim é grande, são 369 páginas. É grande, mas já tem lá uma boa explicação em relação a isso. Tá? Eu espero que vocês me digam se eu estou a responder às vossas perguntas ou não, tá? Vocês estão aí caladas, não querem pegar no microfone e eu depois não sei. A senhora está a dizer, fugindo um pouco
do assunto, e se puder falar sobre este assunto, gostaria de perguntar se existe algum perigo quando retiramos magia e magos negros. Se existe algum perigo. Eu vou perguntar assim, Sara. Existia algum perigo de, em pleno surto de Covid-SARS, 2, eu ir sem estar inoculado, sem ter nenhum tipo de proteção, que não fosse aquilo que eu tomei como precaução, que era o meu sistema imunitário reforçado, né? Eu me colocava numa fazenda com 5 ou 6 pessoas infectadas lá dentro para dar apoio. Havia algum perigo nisso? Havia perigo, né? Primeiro, se eu baixasse a minha frequência e fosse para lá com receio, com medo de ser contaminado, provavelmente eu iria ser. Depois, se eu não tomasse a precaução de ter o meu suplemento natural para o sistema imunitário, provavelmente, facilmente, o vírus iria contaminar. Depois, se eu não tomasse mais algumas precauções e não soubesse o que é que estava a fazer, provavelmente eu iria ser contaminado. Isto para dar uma coisa bem física. Quando nós dizemos, quando nós estamos com o Pai, nada pode connosco, né? Pegando nas Escrituras, e depois na outra que diz, vós sois deuses, brilha a vossa luz, que isto é tudo levado para o lado, eh, sei lá o que da questão, tem a ver com isso. Primeiro, temos que estar empoderados, saber o que é que estamos a fazer e saber o que é que vamos, com o que é que estamos a mexer. Tomar as precauções e atuar. Não é? Se houvesse algum problema, eu estava danadinho da minha vida. Houve aí uma fase da minha vida, eu era bem mais novo, conhecia bem menos, ok? Em que eu só trabalhava com isso, inclusivamente, como vocês sabem, eu fui dirigente de centro espírita, não é? O nosso centro, durante 2 anos, trabalhava quase única e exclusivamente com desobsessão de centros espíritas. Isso mesmo que vocês estão a escutar. Desobsessão de centros espíritas. E 70% dos centros com que nós trabalhávamos, que nós ajudávamos, eram aqui do Brasil. Então, como vocês devem imaginar, em Portugal também acontece, mas muito menos. Aqui quando há obsessão em centro espírita, é denso. Ó, é complicado. E não é com obsessor de pinga. Não, é obsessor negro, negro. E nada passa. Que nós de vez em quando temos uns ataquezinhos, de vez em quando acontecem algumas coisas na nossa vida, acontece, mas vida que segue. Mesma coisa que se eu for lá para fora e tropeçar e cair e fizer um dói-dói, tenho que curar e seguir. Ok? Agora, não há. Agora também digo, se vocês não têm conhecimento, não têm competência para tal, não façam. Só pôr a jeito. Né? Tchau, Maribel. Até mais. Muito grato pela sua presença. Eu não sei se respondi, Sara. Alguém tem algum apontamento, alguma questão, algum contributo para fazer? Não há mais perguntas? Ok. Então, se não há mais perguntas, se mais ninguém quer participar, nós vamos encerrar hoje, lembrando que provavelmente na segunda-feira, como eu não vou ter a turma de segunda-feira, provavelmente nós iremos fazer outro bate-papo. Este está feito. Se vocês quiserem sugerir lá no grupo, no geral, temas para o bate-papo, podem sugerir para ver se eu amanhã decido qual é que vai ser o tema
Isso fazemos então na segunda-feira, às 18 horas do Brasil ou 22 de Portugal. Tá bom, gente? Ok, obrigada, Tchau, professor. boa noite a todos. Bom Boa final de noite. semana para quem eu não vir. Para quem eu vir durante o final de semana, porque vão haver aí turmas, vão haver aí cursos. Até já. Ok, Tchau. tchau.